Olá, saudações a todos que me acompanham neste momento. Hoje vos trago das 4 personalidades malignas. Hoje vos trago a última personalidade maligna. Como nós podemos ver, desde a primeira até a terceira, eu passo aqui a detalhar, esclarecer. Exatamente. Vamos orar. Pai amado, a essa altura, Senhor, eu quero pedir, meu Deus, que pela tua santa graça, abençoe-nos e ajuda-nos, Senhor, que pela tua santa palavra possamos descobrir as suas verdades e nos prepara, Senhor, para ficarmos em pé diante dos enganos de Satanás, sermos vencedores e nos preparamos para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, hoje vos trago a 4ª personalidade maligna. Nós falamos aqui a primeira personalidade maligna. Qual era? Falso profeta. Esse mesmo. Falso profeta. Quem é falso profeta? Eu deixei pendente lá. Falso profeta é aquele que se coloca como pregador, como aquele que recebe a mensagem direta de Deus, mas que na verdade ele é um falso profeta. É aquele que fala. Aquele que fala, exatamente. Falar da palavra, falar do evangelho. Um enviado de Deus. Mas que, infelizmente, esses enviados referidos aqui são aqueles enviados que não são enviados exatamente de Deus, mas que são enviados do outro lado, porque eles ignoram a verdade. Tal como pode-se ver, alguns que chegam a dizer que eu sou o profeta de Deus, eu fui enviado, eu estou a profetizar e começam a falar da vida das pessoas. Não é isso. Não é isso. O profeta de Deus é enviado para preparar o povo no caminho da salvação. É aí onde que nós vimos em Jeremias, vimos no primeiro vídeo que nós vimos aqui, fala lá, Deus está a dizer, esse profeta eu não lhes enviei. Antes que eu lhes enviasse, eles correram para lá. E em vez de eles levarem o povo para o caminho a se desviar do mal, eles os deixam assim. Vejam bem esse estudo. Para si é primeiro vídeo é a primeira vez entrar nesse canal e conhecendo essas verdades das 4 personalidades malignas, procure episódio 1, episódio 2, 3. Procure, vai ter esclarecimento. 2. A segunda personalidade é o falso Cristo. O falso Cristo quem é? É aquele que se intitula de Jesus Cristo. O falso Cristo é aquele que se intitula de Jesus Cristo. Diz, eu sou Jesus Cristo. E o que faz? Ele busca tomar a aparência de Jesus Cristo também. Procura roupas, a maneira de falar e segue também, busca também seus seguidores. Esse é o falso Cristo. Temos a terceira personalidade. Qual é? A terceira personalidade é o anticristo. Quem é o anticristo? O anticristo não virá. O anticristo já existe, já está entre nós. Desde que ele surgiu, desde lá, com o poder de Roma. Estamos a falar do poder do Papa. Este que é o anticristo. Porque o anticristo é aquele que se opõe a Jesus Cristo e toma as prerrogativas de Jesus Cristo aqui na terra, procurando ser igual a Jesus Cristo, buscando as honras de Jesus para si mesmo, buscando as atividades de Jesus para si mesmo. E nós vimos isso exatamente no último estudo que nós vimos, em que o Papa, ele se carrega desse título do Pai da Terra. Papa quer dizer o quê? Papá, que quer dizer o quê? Pai da Terra. Mas Jesus advertiu, a ninguém chameis na terra Pai, porque unicamente um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, o Papa o que está a fazer? Está a apagar o nome do Papá que está nos céus e ele procurando dominar com esse nome sobre as pessoas. E o mesmo ainda, busca as prerrogativas de Jesus Cristo, em que ele toma o santuário de Deus, o lugar onde que o pecador deveria ir para confessar os seus pecados, ele agora chama as pessoas para ir confessar ao Padre, a um homem igual, comum, e ali ser perdoado os seus pecados.
Esse que é o anticristo, que se opõe a Cristo e coloca-se no lugar de Deus na terra. Porque só Deus é quem pode perdoar os pecados. E ele então se coloca no lugar de Deus, perdoando também o pecado dos outros. Essa aqui é a terceira personalidade maligna. E agora, quarta personalidade maligna. Quem é, queridos? A quarta personalidade maligna está lá, aguardando. E daqui a pouco, ele vai ser manifestado. Isso mesmo. Daqui a pouco, ele vai ser manifestado. O que é? A quarta personalidade maligna está sendo preparado o terreno para ele. Tudo que nós estamos a ver na Terra, toda a agitação, essas campanhas de milagres, de cura, de fogueira, de cruzadas, tudo isso são avenidas para a quarta personalidade, a chegada da quarta personalidade maligna da Terra. Que o último golpe de Satanás, o próprio Satanás aparecendo. É isso mesmo. A quarta personalidade maligna é o próprio Satanás aparecendo aqui na Terra, em figura, ao vivo. Acha que é difícil? É impossível? A Bíblia é que revela isso. O apóstolo Paulo foi revelado isso. Isso mesmo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, 14 e 15, está lá descrito. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Percebe? Está a dizer aqui, os falsos apóstolos, quer dizer, iriam surgir, não é esses apóstolos que se dizem hoje, são os outros também que se intitulam, eu sou apóstolo fulano, é que sou apóstolo fulano. Estamos a ver muita essa agitação pela televisão, não é nada disso. Esses também são outros mais que estão na mesma avenida também. Entende? Aqui está a se falar que iriam surgir apóstolos falsos. O que é isso? Vamos continuar. Diz aqui, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14. O próprio Satanás se transfigurará em anjo de luz. O próprio Satanás iria se transfigurar em anjo de luz e aparecer como se fosse Jesus. Versículo 15 diz aqui, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Quem são esses ministros? Quem são os ministros de Satanás? Os próprios demônios. Queridos, a exemplo do governo no mundo, está lá o presidente e de seguida quem segue são os seus ministros, os seus companheiros. E o resto está lá, a massa popular. E assim também, para Satanás, está lá ele, o chefe. E do chefe tem os seus ministros, os próprios demônios. E aqui está a dizer que os tais ministros iriam se transfigurar em apóstolos. Quer dizer, chegaria um momento em que os próprios demônios iriam tomar a figura dos apóstolos. É impossível? Não. Não. Deus revelou isso pelo Espírito Santo ao seu profeta, o apóstolo. E mais tarde ele chega a esclarecer isso através da sua serva, a Ellen G. White. Por isso fique conosco até o final, você verá, terá uma revelação tão grande nesse estudo. Qual é o caminho para a vinda deste Satanás? É claro que ele virá. Mas qual é o caminho então para a vinda deste Satanás? A primeira coisa é a apostasia, que dá lugar à vinda de Satanás. Percebe? Assim como na vida de uma pessoa, o pecado dá espaço ao demônio entrar, é assim também para a igreja. Quando a igreja cai em pecado, em apostasia, também dá espaço a Satanás também entrar. É isso aí. E nós passamos a ser revelados. Nós passamos a ser revelados. Exatamente no nosso capítulo que estamos a levar em consideração nessa série, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, nos fala lá. O apóstolo Paulo revelado, ele diz, irmãos, não se preocupem sobre a volta de Jesus Cristo, não fiquem atrapalhados de que Jesus Cristo virá assim, de repente estamos assim sentados, logo Jesus Cristo apareceu. Não. Primeiro virá a apostasia, e da apostasia então vai aparecer o filho da perdição, o filho da iniquidade, o homem da iniquidade. Quem é? O Papa, como nós vimos no estudo anterior. O filho da perdição
ele aparece por resultado de apostasia. Apostasia é outra linguagem, na Bíblia fala de quê? De prostituição. A igreja, a noiva, se prostitui e o resultado traz um filho da perdição, um filho corrupto, que é o Papa. Exatamente, o poder do Papa. Vamos nós ler, então. Ele, alongando, fala, no mesmo 2 Tessalonicenses, agora capítulo 2, versículo 6, 7, diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quer dizer, está lá a figura do Papa, está a manifestar. Mas diz o quê? Agora vocês sabem o que o detém. Que é o detém? Quer dizer, haveria algo para lhe deter. Em que sentido deter? Vamos ainda ler o versículo 7. Diz aqui: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Do meio de quê? Agora há um que deter. Deter por quê? Irmãos, é como se fosse as pessoas quando estão em uma festa, estão a preparar um evento e lá aparece um líder que vai dirigir o evento. Mas o lugar ainda não está preparado. O que dizem? Chefe, aguarda um pouco, ainda estamos a organizar e a acertar algumas coisas aqui. É isso. E aqui o verso está a dizer o quê? Agora, versículo 7. Porque já o mistério de injustiça opera. Agora, das 4 personalidades malignas, as 3 personalidades estão a trabalhar em preparação para a vinda de quem? Este, que ainda está a ser detido. Porque o evento em si ainda não está bem preparado. Então todos esses estão a preparar para a vinda deste grande líder, de Satanás. Irmãos queridos, muitos não conseguem relacionar o que se vê no mundo e transcender isso para o mundo espiritual. É que as coisas nós somos avisados, mas infelizmente muitos não conseguem transcender isso para o mundo espiritual. Muitos de nós já passamos a assistir os filmes violentos. Sim, vou levar a esse exemplo para esclarecer um pouco. Os filmes violentos, em que quase 99%, a não dizer 100%, são exatamente violentos, que iniciam desta maneira, em que no princípio tudo começa tão bem, daí que começa o mal, e do mal então vai se intensificando, mas as figuras principais, o que acontece? Ficam distantes, e principalmente a figura principal promotora do problema é essa mesmo, que fica distante, até que o problema vai se intensificando até a última hora, que já a figura promotora do mal é que aparece agora em cena para terminar com tudo. É isso mesmo. Aquilo é uma profecia da situação deste mundo. É isso mesmo. É exatamente isso o que vai acontecer nesta terra. O que Gênesis diz? Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há e viu que tudo era bom. E tudo era bom mesmo. De repente entrou o pecado. E do pecado, o pecado foi se multiplicando. E as coisas estão se agravando. No final de tudo, o próprio Satanás vai aparecer como chefe dos bandidos a se revelar agora. Percebeu? Vamos nós. Aqui diz, o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Do meio de quê? Do meio de quê? Ser tirado do meio de quê? Queridos, aqui está a falar do chifre pequeno. O chifre pequeno não é nada mais, nada menos a não ser o poder do Papa, que está revelado exatamente no capítulo 7 de Daniel. Isso mesmo. Nos seus versículos, faço aqui a referência no seu versículo 20 e 22. Diz lá que o tal eram 10 pontas e das 10 pontas surgiu um chifre pequeno no meio e desse chifre pequeno então caíram 3 e esse chifre tinha boca e tinha olhos que falava com insolência. E o que fazia este chifre pequeno? Fazia guerra contra os santos até que o ancião de dias veio. Que quer dizer, a guerra do Papa contra os santos
vai até a volta de Jesus Cristo. O que quer dizer? Ele, o Papa, vai conduzir a sua ação maligna até na última hora em que o próprio Satanás vai intervir para tomar o poder e ele então passa a ser exterminado. Irmãos, o poder do Papa. Satanás lhe colocou o seu poder para preparar o caminho para a chegada dele mesmo, Satanás. Ele, Satanás, colocou o poder, o paganismo, porque o poder do Papa resulta do paganismo, da idolatria, resulta da apostasia da igreja primitiva, da igreja verdadeira. Como o apóstolo Paulo disse lá, que o Cristo não virá sem que primeiro haja apostasia. E nós vemos, a exemplo da igreja primitiva, quem dentre nós não gostaria de viver aquela vida? De uma vida de comunhão total. Uma igreja pura. Mas ela acabou se corrompendo. E deu o lugar o quê? O surgimento do poder romano na figura do chifre pequeno, o Papa. Assim também virá na última hora também. Na última hora também haverá apostasia sobre a igreja de Deus. Estou a falar, a igreja de Deus vai sofrer apostasia. Por isso estamos aqui, para juntos estudarmos e nos prepararmos. Porque aqueles que não se interessam com as verdades bíblicas, não se interessam em estudar a Bíblia, as verdades que nelas estão, vão ser abandonados, vão ser isolados. E se não ficarem atentos em conhecer as verdades, infelizmente, também vão ser arrebatados nesses enganos. Mas graças a Deus, estamos aqui juntos para você conhecer as verdades para evitar que caia nesta situação. Percebe? Aí está. Na última hora, virá a apostasia. E nós já estamos a ver isso, já está a começar a acontecer. Isso mesmo. Já está a começar a acontecer porque a agitação no mundo é maior, está a embater tanto a igreja de Deus. Os líderes do mundo estão ali a girar com o Papa entre os outros. Tudo isso vai trazer sobre uma grande apostasia sobre a igreja. Lembre-se que o poder do Papa surgiu para preparar o caminho para a vinda do próprio Satanás na última perseguição. Isso vai acontecer exatamente na última perseguição. Lembre-se o que o apóstolo Paulo disse. Disse até que do meio seja tirado. E o Apocalipse passa a revelar isso. Apocalipse capítulo 17 passa a revelar isso. Exatamente. Aqui há uma pequenina intriga, mas eu passo a esclarecer. Apenas fique atento para você entender qual é o fio de pensamento aqui. A verdade como está sendo patente aqui. Está aqui, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 8 até verso 11. Diz aqui, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Está a referir que besta aqui? Está a referir o próprio Satanás. Aqui está a referir o próprio Satanás. A besta que era e já não é e que virá. O versículo 9 então, diz assim, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Aqui é uma localização geográfica da mulher. Mulher em profecia, o que é? A igreja. A igreja que está sobre os 7 montes. Qual é? A cidade de Roma, o Vaticano. Aquela cidade pequenina, que corresponde a 44 hectares apenas, que é 0,2 km². Estimado isso. Exatamente. Esta cidade mesmo está lá no meio dos 7 montes. Se quer detalhar aqui, diz aqui, o versículo 10 diz assim, e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Está a dizer o quê? São também 7 reis. Quem? Os dirigentes sobre a igreja de Roma. Aqui, especificamente sobre a igreja de Roma. E nós já estamos a ver isso. Que desde o ano de 1929 para cá, realmente estamos numa contagem desse número. 5 já caíram. Na contagem para destaque
desses reis. Quem são esses reis? São exatamente os papas. Que na contagem, 5 já caíram. Um existe, o outro que vier, esse existe, corresponde aqui no número 6. O outro que vier, o 7º, durará pouco tempo. Esse durará pouco tempo, o que quer dizer? Ele não vai morrer simplesmente ou por outra. O poder do 7º não cai. Não cai. Ele dá continuidade. E o poder do 7º, nós realmente encontramos isso na figura do Bento XVI. Que ele não morreu no poder. O que ele fez? Renunciou. E o seu poder continuou com a figura, com a cara de outra pessoa, que é o Papa Francisco. O 7º poder ainda continua. E este poder, então, que diz aqui, convém que dure pouco tempo. Quer dizer que ele, nem o Papa Francisco, também não morre, apenas vai ser interrompido. Com quem? Vamos agora ao versículo 7, versículo 11. Diz assim, está aí. Como está a dizer? Como está a dizer? A besta que era já não é, ela também o oitavo. Vamos lá. Voltando para o nosso versículo 11. Diz aqui. E a besta que era e já não é ela também o oitavo. E é dos 7 e vai à perdição. O que está a dizer? É dos 7 e vai à perdição. É dos 7. Esses 7 quem são? Aqueles líderes que são os líderes exatamente dessa igreja caída. O Vaticano. Exatamente. São esses os reis referidos. Então, quando diz que é dos 7, porque essa é a oitava besta sai exatamente dos 7, dos próprios papas. O que é que nós lemos aqui? A revelação. Pois é, que o apóstolo Paulo confirma isso e esclarece. Nós lemos, passamos agora a reler, que é para confirmar isso. Fixar melhor. Diz aqui, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 6, 7, 8, 9 e 10, para terminar, diz aqui. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Está aqui de novo. Lembre-se que este capítulo fala de quê? Esse capítulo aqui fala sobre o surgimento do anticristo. O anticristo surgiria a partir de quê? A apostasia da igreja. Nós falamos disso. Quem é o anticristo? É o próprio Papa. Que do meio deste papado é que iria surgir o quê? O filho da perdição. Está aqui a dizer que até que do meio seja tirado. Quem é esse? O próprio Satanás. Vamos lá. Diz aqui. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério de injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está a dizer o quê? Que este iníquo, versículo 9 diz assim, a esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e enganos e prodígios e mentira. A esse cuja vinda é como? Com a eficácia de Satanás. É o próprio Satanás aparecendo aqui. É o que está dizendo. E o que é que nós vimos no livro de Apocalipse? Capítulo 17. Diz ali que também é o oitavo, é dos 7 e vai à perdição. O apóstolo Paulo, ele destaca aqui que, segundo a sua vinda, é pela eficácia de Satanás, o qual o Senhor o desfará com o seu próprio sopro. Diz aqui, essa cuja vinda é com a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e engano e prodígios. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos, aqui está a dizer que a vinda de Satanás, ele virá não como um qualquer, mas ele virá com poder, com resplendor e com muito engano. Ele vem, ele como um anjo caído, não caiu e assim perdeu os seus poderes. Ele ainda continua com os seus poderes. É por isso que ele vai aparecer e vai brilhar, vai aparecer com o seu grande brilho. Por isso,
Isso que está a acontecer ali, nessas imagens, que mostra Satanás com garras, unhas terríveis, com uma aparência bem estranha, como se fosse algo tão ridículo, assim como os demônios também. Isso ali vai favorecer mais o engano, porque Satanás é um anjo muito bonito, mas infelizmente o mais bonito é o nosso amado Jesus Cristo, que eu tanto lhe amo e aguardo lhe ver face a face daqui a pouco. Queridos, Satanás é muito bonito e ele vai aparecer com ainda aquele brilho que vai dar um contraste. As pessoas, enquanto estão a contar o quê? Satanás é uma coisa horrível e hão de ver uma coisa diferente, brilhante. E ali as pessoas não estão preparadas. Não estarão preparadas para se opor, para detectar que esse aqui é engano de Satanás. Porque foram transmitidos um outro evangelho que não é aquilo. Os demônios também vão aparecer com aparência. Vão aparecer com aparência de figuras dos apóstolos, com figura dos discípulos, com figura dos profetas. Eles vão aparecer e vão se intitular, mas também com um brilho diferente. E muita gente não estará em condições. Queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo revela aqui, Deus revelou isso através da sua serva, a Ellen G. White. Isso mesmo. Ellen G. White, a maior escritora do mundo. A maior escritora do mundo. E, infelizmente, pode até perguntar se é a maior escritora, por que não é tão conhecida? Claro. Algo muito simples que eu posso lhe dizer é o seguinte: os assuntos bíblicos têm muita relevância neste mundo? Pergunto. Se tivesse tanta relevância, não estaria a soar nas televisões, na rádio e outras redes? Não estaria? Mas o que soa mais? Enfim, você já sabe. O mundo valoriza o que é seu. É isso. O mundo valoriza o que é seu. É normal ouvir que o livro de fulano X é muito famoso, fulano X, o escritor X é muito famoso, mas que nenhuma das coisas que escreveu tem a ver com a salvação. Porque o mundo valoriza o que é seu. Nós aqui vamos elevar aquilo que nos leva para a salvação. E a escritora Ellen G. White escreveu no seu livro Grande Conflito, está aqui, este livro, o completo, Grande Conflito. Passamos agora a ler na página 624, que nos mostra aqui, nos revela o ato culminante de Satanás. Está aqui a dizer: como um ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás se personificará em Cristo. Lembra o que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 11? Desde o versículo 14, versículo 13, 14, 15. Lembra o que ele diz? Que não é de admirar que o próprio Satanás se transfigurará em anjo de luz. E os seus ministros vão se transformar em ministros de justiça. Quem são esses ministros referidos? Os próprios demônios. Que vão aparecer, vão se personificar em os nossos antepassados, em os nossos avós, em pastores que nós conhecemos, que se calhar morreram, e vão aparecer no púlpito e vão pregar até, e vão trazer muitos enganos. Leia esse livro. Procure. Se quiser, posso enviar em PDF, é só procurar o WhatsApp e iremos comunicar, iremos enviar este livro em PDF para ler também. Revela essas coisas. Os demônios vão aparecer em figura humana e eles vão enganar muitas pessoas. Queridos irmãos, diz ainda aqui, a igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. E assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. As pessoas, muita gente está à espera da vinda de Jesus Cristo, estão com muitas expectativas. E neste caso, ele aparecendo com aquela glória, muita gente vai pensar que aquilo que esperavam é o momento que já está a acontecer, que Cristo realmente veio. Nessa altura, em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho do Homem dada em João,
do Apocalipse, capítulo 1. Diz ainda aqui, a glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Satanás vai aparecer com uma glória tão brilhante. E muita gente ainda não tem domínio, não está preparado para enfrentar e detectar esses enganos. Não tem domínio ainda, não está preparado. Por isso, vão ser enganados. Vão ser enganados. Diz aqui, ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, e o povo se prostra em adoração a Ele. Porque nunca viram uma coisa como aquela. Mas, Satanás, o que vai acontecer? Ele vai aparecer no sítio X, sítio acolá. Não vai aparecer em todos os lugares de uma só vez. Ele é criatura. Infelizmente, ele é criatura. Por isso ele vai aparecer, se calhar na América, depois desaparece, vai para a Espanha, se calhar desaparece, vai para a Índia. É isso que vai acontecer com Satanás. Queridos irmãos, Satanás vai aparecer, vai enganar a muitas pessoas. É isso. Ele vai aparecer em muitos lugares, se calhar entre nós. Vai aparecer em Moçambique, vai aparecer no norte de Moçambique, no sul, em Yamizwa, na Ponta G, entre outros lugares. Ele vai aparecer e vai enganar a muitas pessoas, meus queridos. Ele vai aparecer e vai abençoar muitas pessoas. Vai fazer muitos milagres, vai curar tantas pessoas. E daí vai trazer a sua mensagem, a dizer o quê? Santifiquem o domingo. Eu, Cristo, mudei de sábado para o domingo. O dia de adoração agora é o domingo. E muitas pessoas que resistem contra as verdades de Deus, você e eu, que nos colocamos como protestantes, que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus que nós devemos obedecer. E que nós devemos seguir ela, mas que recusamos as outras partes, estaremos em perigo. Muita gente estará em perigo. Por exemplo, Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor Deus. E ali eu pergunto, a palavra do Senhor Deus é a Bíblia Sagrada. Toda ela, diz de toda a palavra que vem da boca do Senhor Deus. E na Bíblia não está escrito lá o domingo como dia de adoração. Não está lá orientado. E você encontra apenas o sábado como dia de adoração. E pergunto então, se não está escrito lá o domingo como dia de adoração, veio de onde? Se a Bíblia é toda a palavra que vem da boca do Senhor Deus. O domingo então que está sendo seguido, veio de onde? Você consegue responder sozinho. Porque não está na Bíblia. E é nesse momento que o dono então vai exigir sozinho, a dizer que eu mudei do sábado para o domingo. Você deve adorar no domingo. É ali onde que as coisas vão ser abertas agora. Assim como também os próprios demônios também vão se apresentar e vão invocar as pessoas para fazer as coisas de maneira contrária. É isso ali. Os demônios vão apoiar a adoração também ao domingo. E muita gente que ainda pensa, que acredita que quando alguém morre ainda continua a existir. Os demônios vão aparecer em figura humana, em figura semelhante de quê? Dos falecidos, para ainda sustentar que quando alguém morre ainda continua a existir. E muita gente vão ser enganados. Irmãos, aqui nós ainda vamos trazer esse estudo sobre os mortos onde eles estão. E a Bíblia é clara que quando alguém morre, não há nada que ainda continue a existir aqui na Terra. Não há nada. João 5, 28, 29, diz lá que todos os que morreram estão no sepulcro, aguardando o quê? A ressurreição. Nenhum deles está a passear aqui na Terra, está a acompanhar o que está a acontecer aqui na Terra. Nós traremos esse estudo aqui na Terra. Por isso acompanhe os nossos estudos. Nós temos aqui uma série que vai passar aqui. O brilho eterno da verdade. Onde vamos trazer muitas verdades a revelar aqui. Por isso, convide, compartilhe e leve mais pessoas para este canal. Divulgue este canal para que as pessoas possam conhecer, acessar este canal e receber essas verdades. Percebe? Partilhe nos seus canais, nos seus grupos, WhatsApp, e Facebook, Twitter, onde puder, a essa mensagem para despertar mais pessoas. É isso ali. Os demônios vão aparecer. Satanás vai aparecer para enganar muitas pessoas. Não é neste sentido que Jesus Cristo apelou em Mateus, capítulo
24, versículo 23, 26 e 27. Ele apelou. Diz lá ele: então se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque se vos disserem, portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que está ele no interior da casa, não lhes deis crédito. Versículo 27 então. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Satanás vai ser em lugares específicos, que não será visível a todo mundo. Mas Jesus Cristo diz ele que assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A vinda dele será geral, à vista de todas as pessoas, tal como se descreve em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Todos nós veremos a vinda de Jesus Cristo. Você é convidado a não cair neste engano. Por isso, prepare-se, esteja conosco. O Conselho Germán Ellen White, na mesma página 625, nos dá. Ela diz: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Só aqueles que se interessam com a verdade, a palavra de Deus, que buscam conhecer, é que estarão seguros nesse grande momento dos grandes enganos de Satanás. Só esses. Meus queridos, nós já estamos no fim. Já estamos no fim. Tudo já está a mostrar. No ano 2019, Satanás colocou seu marco para o seu triunfo final. No ano 2019, nós acompanhamos. Muitos líderes mundiais anunciaram sobre a vinda de Satanás, dizendo que está a vir o líder mundial. Uma delas é a falecida Rainha da Inglaterra. E grandes atores que apareceram a dizer que está a vir o grande líder mundial. No nosso país passou uma novela na STV, exatamente, que dizia sobre o segundo sol chegando. Qual é esse segundo sol? O próprio Satanás. E a letra diz, para realinhar as órbitas do planeta. Realinhar. Quer dizer, refazer o mundo. E o que nos surpreende no ano 2020? Os grandes líderes aparecem a dizer que é imperioso ser feito o reset mundial. Renovar o mundo. Esse reset é realinhar, fazer um novo mundo, que é a nova ordem mundial. Satanás está a contar a aparecer para fazer a sua nova ordem mundial e fazer um novo mundo. Infelizmente, meus queridos, infelizmente, Satanás está a caminho para aparecer. E agora? Nós já estamos a acompanhar. São várias notícias que estão a mostrar que os pilotos se avistaram com luzes não identificados. São OVNIs, são extraterrestres, entre muitos outros. Notícias estão a ocorrer. Mas tudo isso são os próprios demônios que já estão a mostrar, que estão a aparecer. Não estamos a falar aqui coisas de muito longe, que daqui a milhares de anos que vai acontecer. Nós estamos na Agenda 2030. Nessa agenda dos 10 anos é que Satanás está a contar que vai estabelecer o seu reino aqui na Terra, para ele dominar por completo. E já está a começar a trazer os seus ministros, então, os seus demônios. Já estão a começar a aparecer, a mostrar o quê? O mundo está maduro para o rei deles aparecer para tomar o domínio deste planeta. Irmão querido, não resta muito tempo para a volta de Jesus Cristo. Eu acredito pessoalmente que Jesus Cristo virá nesta geração. Falta a você e eu nos prepararmos. Eu acredito pessoalmente, muitos de nós verão Jesus Cristo aparecer. Apenas alguns podem adiantar no sono da morte, cedo, mas muitos vão ser encontrados com Jesus Cristo a aparecer nas nuvens. Agora queira você, queira eu, se preparar para que quando Jesus Cristo vier, encontrar-nos a gente de pé. Irmão, é o momento de a gente se preparar. É o momento que o povo de Deus deve se preparar, orar fervorosamente. Você daí este, fervorosamente orar e apelar às demais pessoas a se preparar contra esses enganos fatais dessa quarta figura, personalidade maligna. Percebe? Ainda não se inscreveu? Por favor, se inscreva. E se puder, apoie este canal. Nós somos evangelistas voluntários. Estamos a fazer tudo pela nossa própria força. Se puder, para nos aliviar, apoie-nos. Ou não, busque
aqueles que podem nos apoiar. Nós estamos a evangelizar, a dar o evangelho em mais lugares. Podes procurar aqui outros vídeos que nós descrevemos isso. Estamos a entrar nos lugares mais recônditos, no mato, só para ir pregar o evangelho. E cada vez nós vamos para lá. Em muitos lugares onde nós estamos a pregar este evangelho. Queridos irmãos, se puder, apoie. Se puder, busque parceiros, patrocinadores para este projeto, para que mais almas sejam salvas. Querido irmão, voltando para trás. Se ainda não se inscreveu, não se esqueça, se inscreva, convide mais pessoas para fazer parte, convide mais famílias para acessar aos outros estudos que nós temos pela frente. Que o Senhor te abençoe e nos preparemos para essa breve volta de Jesus Cristo e fiquemos livres dos enganos do diabo. Fique na companhia deste belo hino que segue. Que o Senhor te abençoe.